O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é das páginas mais conhecidas do Evangelho e talvez das menos compreendidas. Vamos, em primeiro lugar, compreender que estamos aqui no início do Sermão da Montanha, que irá nos acompanhar durante esses dias. O Evangelho começa com uma coisa importante, que pode passar desapercebida. Começa dizendo que Jesus, vendo as multidões. Começa com isso, começa com um olhar. Começa com Jesus que olha para nós, que percebe, vendo as multidões. Certamente Jesus, quando subiu na montanha para fazer esse famoso ensinamento, essas palavras tão luminosas, Ele certamente nos viu, porque viu a multidão. Ele certamente viu, Ele olhou para mim, para dizer uma palavra que ilumine a minha vida. Jesus, vendo as multidões. Vendo as multidões, Jesus sobe ao monte. Sobe ao monte como o novo Moisés, sim, mas mais do que isso, sobe ao monte porque quem sobe quer ser visto. Ou seja, Jesus é a própria revelação que Ele vai ensinar. Como Cristo Redentor no alto da montanha, no alto do Corcovado, está lá. Ele mesmo já é um sinal. Ele mesmo já é o ensinamento. Jesus sobe, não para receber as tábuas da lei, como Moisés outrora, não, porque Ele mesmo é o ensinamento. E aqui o texto grego diz, de forma solene, o que a nossa tradução litúrgica infelizmente perde completamente, porque para nós soa estranho. Diz que Jesus, abrindo a boca, começou a ensinar, dizendo. Você vai dizer assim, padre, como é que pode... isso aqui não tem sentido. Abrindo a boca. É uma fórmula solene. Não é simplesmente, como está aqui, Jesus começou a ensiná-los. Jesus começou a ensiná-los, isso não chama atenção. Agora, Jesus, abrindo a boca, quer dizer algo que estava cerrado, algo que estava fechado, agora se abre. Deus vai falar, vai abrir a sua intimidade, vai abrir as portas.
Jesus, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo, 3 vezes a mesma ideia, eu sei isso, abrir a boca é falar, começou a ensinar, dizendo, mas eu acho que São Mateus não era bobo. Se ele escreveu isso daqui, alguma razão tinha. E a razão é chamar a atenção para a tremenda revelação que vai sair da boca de Cristo. E ele começa com uma palavra inesperada. Macharioi. Bem-aventurados. É mais do que simplesmente feliz. Bem-aventurado significa alguém, uma pessoa na qual a graça de Deus já está operando. E se nós não tivermos aqui diante dos olhos, desde a primeira palavra, a presença da graça de Deus, nós nunca iremos aprender nada desse Sermão da Montanha. Porque ele vai aparecer um monte de contradições absurdas. Feliz é aquele em quem a graça de Deus opera. A graça de Deus está agindo. O fogo já está no ferro. Já está aquecendo. Está acontecendo algo. Feliz, bem-aventurado, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Vejam, pobre, aqui, macharioi hoi ptuchoi tu pneumati, em grego. Ptuchoi é mais do que pobre, é completamente dependente. Existem várias palavras para dizer pobreza em grego. Aqui não é uma pobreza simplesmente de ser menos abastado, ser menos rico. Não é classe social. Pobreza aqui não é classe social. Pobreza aqui é necessidade. O reino dos céus começa. A graça está operando no coração daquele que reconhece que não basta a si mesmo e que depende de Deus. Esta é a revelação primeira. A felicidade do homem que sabe que depende de Deus, que não tem nada. Aqui é um eco daquilo que Jesus dirá lá na última ceia aos seus apóstolos: sem mim nada podeis fazer. E esse é o nada mais radical. Se nós queremos compreender as bem-aventuranças, nós precisamos ir lá na última ceia, ouvir aquela revelação de Jesus sobre a videira e os ramos. Se nós não estamos unidos a Ele, não estamos unidos à graça, nós nada podemos fazer. Bem-aventurado o ramo que se vê completamente pobre, destituído. O ramo cortado seca e morre. O ramo é totalmente necessitado da videira, totalmente necessitado da sua fonte para viver. Se você reconhece isso, se você tem essa fé, o reino de Deus começou em você, está operando em você, está agindo em você. É a graça. Cristo é a nossa videira. Ele sobe na montanha para que nós o vejamos, para que nós o reconheçamos, para que nós creiamos, para que nós olhemos para Ele. As multidões que Ele viu se aproximam, os discípulos se aproximam, os que têm fé se aproximam. E Jesus então sentou-se
como mestre, na cátedra. Ele se senta e ensina. E ensina que nós dependemos dele. E ensina que ele é tudo para nós e nós somos nada sem ele. Vejam, as outras bem-aventuranças, elas são no futuro. Esta, a primeira e a última, são no presente. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É um é cravado no ser, no agora. Agora é. Não será, é. Você não precisa esperar por uma pobreza futura. Você só tem que reconhecer sua pobreza presente. E se você reconhecer, já é. Já está acontecendo. As outras são futuras. Os aflitos serão consolados, os mansos possuirão a terra. Tudo está no futuro. Mas sem essa bem-aventurança nós nada entendemos das outras. Porque sem essa primeira bem-aventurança, as outras ficam deformadas. A bem-aventurança dos pobres em espírito é a chave de leitura de todas as outras, porque sem ela, misericórdia vira sentimentalismo, pureza de coração vira moralismo, promover a paz vira diplomacia, mansidão vira fraqueza psicológica. Nenhuma destas bem-aventuranças tem raiz e tem sentido se nós não soubermos que tudo é graça. Nós dependemos da graça. Nós somos os mais pobres, os mais miseráveis, os mais incapazes de tudo se a graça não vier operar. E a graça, meus irmãos, ela é exatamente isso, ela é de graça, nós não podemos merecê-la, nós não podemos comprá-la, nós não podemos alcançá-la, ou Ele vem, ou nós nada podemos. Sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Que mudança acontece em nossas vidas quando nós reconhecemos isso? Que transformação! Que coisa extraordinária acontece num coração humano, num coração de homem, num coração de mulher, quando eu reconheço diante de Jesus, eu sou pobre e nada sou e nada tenho, mas Ele é a minha única riqueza. Por isso, bem-aventurados em espírito. Não, bem-aventurados os pobres em espírito, não a pobreza qualquer. Pobreza em espírito, esse reconhecimento da grandeza de Cristo e da nossa pouqueza, de nossa pequenez. O reconhecimento da graça. Meus irmãos, poderíamos continuar a reflexão dessas bem-aventuranças e valeria a pena, mas eu não gostaria de estragá-las, tirando de você essa reflexão sobre a primeira bem-aventurança. Pegue isso e reflita, pense, mastigue, rumine. Feliz, bem-aventurado, ou seja, agraciado
cheio da graça de Deus, é aquele que reconhece que é totalmente indigente, totalmente necessitado, o homem que não basta a si mesmo, o homem que depende de Deus. Dele, agora, nesse momento, já está operante o reino dos céus. Já está acontecendo algo de fantástico, de maravilhoso, de extraordinário, porque está agindo. O fogo está operando, o fogo está queimando e abrasando o ferro. Creiamos nisso. Jesus aqui não nos dá uma doutrina que você não possa alcançar. O maravilhoso é que está ao alcance de todos reconhecer a própria pobreza. Porque que infelicidade é essa de Lúcifer, que se acha rico? Que tristeza é essa dos demônios, que não reconhecem sua dependência de Deus? Que miséria essa dos espíritos decaídos, de acharem que podem se erguer até o céu com o seu próprio poder, quando na verdade estão se precipitando no mais fundo dos infernos. E o ser humano que segue isso, já começa a viver o inferno aqui na terra. E nós, pequeno rebanho, pobrezinhos de Deus, onde colocamos a nossa esperança? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.